O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus, o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos o honrem, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, vocês que nos veem também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8. Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Isaías 49, versículo 8, é aquele mesmo trecho aonde hoje escutamos o versículo 15. Acaso pode a mãe esquecer-se do seu filho, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Acaso pode o Senhor esquecer-se de nós? No fundo, é a pergunta a qual Isaías tenta responder ao povo. Para que essa resposta seja alcançada, inicialmente ele traz essa imagem. Eu que atendo teus pedidos com favores. Eu te ajudo na obra da salvação. Eu te preservei para uma função muito específica, para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. Eu, que fiz e faço isso com você, por um acaso teria esquecido? Essa pergunta
já tem a sua resposta? É claro que não. Ainda que todo o povo tenha cometido inúmeros erros, ainda que tenham desviado o seu olhar do seu Senhor, Ele, o Senhor nosso Deus, não se esqueceu de seu povo. É por isso que a imagem da mulher é tão importante, da mulher que não consegue esquecer o seu filho pequeno, a ponto de nunca deixar de ter pena do fruto do seu ventre. Ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de ti. Nessa confiança é que Isaías pode olhar para o horizonte e dizer: eu já vejo, já tenho a certeza de que, no fundo, todos virão até o Senhor, todos poderão voltar a Jerusalém, a vir a Israel, todos voltarão a ver o Senhor e estar com Ele. Por quê? Ele nos fez um elo de aliança com todos os povos. Ele que é misericórdia, Ele que é piedade. Essa imagem tão bonita de Isaías e tão rica toma forma exatamente nos versículos 19 em diante do capítulo 5 de São João. Tomando a palavra, após ter sido questionado e começar um embate a respeito do dia de sábado com os seus compatriotas, seus coetâneos, seus contemporâneos, Jesus começa a responder: em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. No domingo, escutamos aquele trecho do capítulo 3, da conversa, do diálogo de Nicodemos com Jesus. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E agora Jesus, ao dizer: o que eu faço, eu não faço por mim, mas eu faço porque aprendi de meu Pai, porque com o meu Pai faço, foi o que vi meu Pai fazer. Lembremos, quem é o elo de aliança entre a humanidade? Quem é o elo perfeito de ligação de todo ser humano com o amor profundo do Pai? Jesus Cristo, nosso Senhor. É exatamente por isso que ele vai ressaltar no capítulo 5 de Isaías, versículo 19, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o filho também faz. Caríssimos, nós temos plena convicção e é difundido maciçamente a compreensão de que nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso. É difundido maciçamente que nosso Senhor Jesus Cristo caminha conosco, inclusive nós aqui falamos isso inúmeras vezes. Ele não nos abandona e não desvia o olhar de cada um de nós. Nós é que podemos, ao contrário, desviar o olhar dele. Mas por que será que no capítulo 5 de São João, como também Isaías, é proposto hoje para a igreja, pela igreja, a todos nós, uma reflexão sobre essa característica? Jesus faz exatamente aquilo que o Pai dele faz. E tudo que o nosso Pai fez, ao longo da história, foi esforçar-se num caminho de salvar. Por que isso é proposto novamente pela igreja? Basta olharmos o porquê nós rezamos, qual foi a oração inicial dessa celebração. Que todos aqueles que praticam a penitência mantenham-se firmes. Para que todos aqueles que praticam a penitência lembrem-se que, ainda que não consigam ver um caminho ou uma mudança em si, ainda que estejam profundamente desanimados com a construção, ou na verdade, na formatação, na aproximação com a imagem dos filhos de Deus, ainda que achem que não são dignos e são incapazes de conseguir melhorar como seres humanos, como filhos de Deus, lembrarem-se de que, no que tange a nosso Deus,
todo o esforço é concedido e todo o esforço permanece. Ele continua a esforçar-se por nós. Nós é que não podemos desanimar. Nós é que não podemos jogar a toalha. Por isso, tenhamos a convicção: Jesus é o ponto central de ligação com o mistério amoroso de nosso Pai. Para conseguirmos criar cada vez mais a roupagem dos filhos de Deus em nós, é necessário que continuemos a escutá-lo, a caminhar com Ele e a nos lembrar que o trabalho de nosso Deus em nos buscar é incessante, mas que também o nosso trabalho de melhorarmos e de sermos o melhor possível para nosso Deus, para o próximo, para a humanidade também não cesse. Isaías vem relembrar ao povo de Deus, voltando a Isaías, que não podem desanimar no seu caminho. É comum escutar algumas pessoas, quando fazem alguns propósitos penitenciais para se aprimorarem, para melhorarem, dizer: eu tentei, fiz tal compromisso e no 10º dia desanimei. Então parei. Pelo contrário, se no 10º dia eu errei, eu estou numa condição melhor do que antes, porque eu consegui, durante 10 dias, ficar sem cometer tais erros. Então recomeço, e recomeçarei agora, darei um novo passo, com o propósito de ficar mais um tempo. E se ficar 11 dias, já estou distante do lugar onde eu estava, da condição que eu estava. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tudo faz para que possamos crescer na identidade de filhos de Deus. Como Isaías, ele que é o elo de ligação, é o sinal concreto de que, como uma mãe não se esquece de seus filhos, nosso Deus também não se esquece de nós. Precisamos então só renovar em nós essa esperança e não desanimar na nossa conversão, no nosso caminho de nos aproximar cada vez mais da imagem dos filhos de Deus. Porque, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo faz sim o seu julgamento. O julgamento de termos ou não acreditado nele. E como saberemos que acreditamos ou não nele? Se todos os dias nós continuamos no propósito de colocar a palavra dele em nossa carne e em nosso viver. Se todos os dias nos esforçamos verdadeiramente para sermos o melhor que podemos, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a igreja ensina, na sua tradição, para sermos homens e mulheres melhores. É uma escolha nossa, que estará firmada na nossa esperança, filha de nossa fé, e que será vista no modo com que vivemos cada minuto. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a olhar para Ele, Jesus Cristo, o elo de aliança e ponto de ligação com o mistério amoroso do Pai. E lembrarmos também que todos os dias precisamos nos esforçar para ser o melhor possível, por Ele, com Jesus Cristo e nele. Confiantes, de pé, ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.